porque a gente está no vácuo, é um parâmetro. Falando de escala. A gente vai falar nisso no capítulo 4, mas ele representa, né, o efeito da polarização no meio. Você aplica um campo no meio material, as cargas se separam, certo? E, em se separando essas cargas, elas produzem um campo de reação. E esse campo é adicionado ao campo que você aplica. Então, esse efeito adicional é representado nesse parâmetrozinho Epsilon, em alguns materiais, em outros não. Mas em alguns materiais, esse parâmetro que a gente vai aprofundar essa discussão depois, mas ele tem esse significado aí. Né? Ele representa o efeito de polarização da matéria, quando ela é submetida a um campo elétrico externo. Né? Muito bem. Então, essa é uma definição particular só no vácuo. Né? Nós temos cargas espaciais, é isso que nós temos, por enquanto, estamos trabalhando com isso, cargas espaciais o tempo todo. São situações que, na realidade, são difíceis de existir. Você pega um conjunto de cargas e bota no espaço. Essas cargas não vão ficar paradas, vão se interagir, vão se aproximar ou se afastar, dependendo, né, desse grupo de carga. Então, a gente está sempre imaginando que tem um espaço de carga, né, para ele poder ir adiante. Ele começa com esse tipo de sistema, mas, na realidade, os objetos são condutores, né? As cargas não estão no volume, estão na superfície. Né? Ou isolantes, em geral. Né? Então, não tem carga livre, como a gente está falando aqui. Agora, você pode ionizar uma região gasosa e você tem cargas espaciais. Né? Criar regiões de cargas espaciais, plasmas, e assim por diante. Certo? Então, esse vetor novo, né? Quer dizer, novo no curso, né? Mas ele é antigo, porque todo mundo já conhece, certo? É o vetor de densidade de fluxo elétrico medido em unidade de Coulomb por metro quadrado. Por que ele é chamado de densidade de fluxo elétrico? Porque existe uma grandeza chamada fluxo elétrico que é definida, né, na superfície intermediária qualquer. Né? Suponha que tem um campo elétrico e seu equivalente vetor D. Né? Deixa eu botar uma corzinha aqui. Campo elétrico. Fui aí no espaço, né? Tem um campo elétrico aí. Certo? Então, digamos, a área é S, né? O fluxo elétrico através da superfície, para esse sentido de orientação do vetor normal, nada mais é do que a integral de superfície de D escalar ds. Isso é uma grandeza, certo? Importante, porque vai dizer essa propriedade de conservação que é a lei de Gauss, né, relacionada ao campo elétrico. Certo? Então, o fluxo elétrico é medido em unidade de coulombs. Né? Porque densidade de fluxo elétrico é Coulomb por metro quadrado. Certo? Então, o fluxo para esse tipo de situação é 1. Se eu calculasse o fluxo para um ds reverso aqui, seria menos isso. Certo? Você que define para onde a sua superfície está orientada. Isso é apenas uma definição. Né? Observe, né? Se em todos os pontos da superfície o D é ortogonal, né, o fluxo dá zero. Não existe fluxo. Então, fluxo quer dizer isso. É fluxo. Você pode falar em fluxo de corrente. Né? Então, tem densidade de fluxo de corrente, densidade de correntes. Fluxo de matéria, né? Você tem velocidades. Você tem uma evaporadora, por exemplo, né, fazendo filme fino na superfície. Né? Então, você evapora o material flui através da superfície. Né? Você pode calcular a massa que atravessa a superfície por unidade de tempo. Né? Então, você teria aí uma densidade de fluxo e o fluxo seria a massa, por exemplo. Né? Então, grandezas desse tipo existem. Né? No caso elétrico, você tem uma delas, o vetor de densidade de fluxo elétrico. Bom, o que nós temos aqui para a lei de Gauss é essa propriedade importante de conservação que diz que o fluxo elétrico para fora de uma superfície fechada, de forma arbitrária, é sempre igual à carga contida na superfície. Então, suponha que você tem uma superfície sigma, intermediária ds. Né? Comecemos aqui com uma carga, vou botar ela aqui nessa posição para poder ver. Deixa eu aumentar aqui essa bolinha aqui. Tá? Vou botar uma carga aqui, nessa posição, vou mudar a cor aqui. Certo? Vou botar de volta azul.
tem uma carga aqui, né? Vamos calcular o fluxo elétrico para fora dessa região. Essa região é delimitada por essa superfície sigma, né? Ou seja, ele quer calcular a integral de superfície na superfície fechada de DDS. Né? E a pergunta é: o que isso dá? Qualquer que seja a forma de superfície. A lei de Gauss diz que isso aqui dá a carga envolvida aqui, qualquer que seja o formato de sigma que envolve aqui. Certo? Essa é a lei de Gauss. Isso só funciona por causa dessas duas propriedades fundamentais da lei de Coulomb. Né? A força entre partículas carregadas é proporcional ao inverso do quadrado da distância e é ao longo da lineação. Vamos ver por quê agora. Ora, deixa eu fazer um desenho novo aqui, talvez. Aqui está a superfície chamada de superfície gaussiana, né? Vou botar a carga aqui. Vou fazer um ângulo aqui. Aqui na mediária, talvez. Deixa eu botar aqui. Está na mediária, certo? Nesse ponto, digamos, né, que o DS faça isso aqui. Tá? Vou pegar a carga agora, certo? Aqui nesse ponto. A distância daqui para cá é R, né? Deixa eu fazer assim mais ou menos. E o campo elétrico produzido por essa carga é radial, tá? Eu vou botar para fora, digamos que a carga seja positiva. Isso não tem importância, só para a gente poder fazer o desenho aqui. Tá? Aqui está o campo elétrico. Esse é o vetor radial, digamos, de esféricas, AR, certo? Ok? Ora, então, quem é o vetor D para essa configuração, né? É Q, é uma réplica de E, né? Ele só não tem um epsilon zero nele. Tá? Então, eu escrevo o campo elétrico e tiro o epsilon zero. Sobre 4πr2 radial. Tá? Sobre o campo elétrico. Então, o elemento da integral que a gente quer calcular é essa integral aqui, né? O que isso vai dar? Fluxo elétrico, certo? Ora, D escalar ds dá o quê? Q sobre 4πr2 ds escalar quem? R. O que é ds escalar R? Então, vou botar aqui. Aqui está o vetor radial de esféricas. Né? Meu centro está na carga, tá? Eu fiz sistema de coordenadas esféricas passando pela carga. Né? Observe que isso aqui, eu tenho uma superfície esférica de raio R, digamos assim, certo? Só para situar direito. O ds está para cá, né? Na nossa figura lá, certo? ds escalar R quem é? É a componente radial do ds. Sistema de coordenadas esféricas com centro na carga Q, certo? Quem é o ds radial? Que a gente falou isso, vocês já deviam saber, porque vocês devem estar fazendo exercícios aí, certo? ds radial é quem? R2 d ômega, diferencial de ângulo sólido. Né? Então aqui está a carga, certo? Aqui está um pedacinho da esfera de raio R. Independente de qualquer coisa, esqueça a superfície, certo? Mas é isso que está dando aqui, esse conezinho aqui. Essa região espacial de ângulo sólido de ômega, né? Aqui tem um ângulo sólido de ômega, né? Esse aqui é o DSR. Peguei a área e projetei nessa direção, DSR, dá isso aí. Tá? Então, observe, né? Quando eu for integrar na superfície, eu vou integrar R2 de ômega vezes o D, né? Certo? O Q sobre 4πr2,